Paz seja contigo. Pela graça do Senhor Deus, temos uma grande oportunidade de anunciar mais uma porção das dimensões relativas às 7 trombetas. E a gente sente-se feliz por isso, pelo grande conhecimento que Deus tem nos proporcionado sobre a mudança eletromagnética. Então hoje, mensagem número 126, totalizando 1.155 mensagens, cujo título é O Magnetismo Milenar. Hoje é dia 28 de Bul, estamos terminando o 8º mês e caminhando a passos céleres para o tempo de grandes mutações do planeta, que é o nono silêncio. Então vamos abrir a escritura aí em Salmos capítulo 90, versículo 4, que nos revela sobre como calcularmos o tempo eletromagnético. Pode ler. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Vamos ler também 2 Pedro 3,8. 2 Pedro 3,8. E aí nós temos a imagem perfeita, sobre o cálculo do tempo milenar. Tanto a imagem como a sombra, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, eles simplesmente nos revelam a forma de calcular o tempo. Pode ler. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então isso nos conduz ao entendimento perfeito das Escrituras, para que nós possamos fazer uma análise mais profunda nas dimensões da criação. E até chegarmos no grande memorial da criação, que foi, e permanecerá sendo o sábado. Mas então vamos analisar tudo isso com calma, com tranquilidade, e paulatinamente a gente vai se aprofundando nessa mensagem, quando Deus vai nos revelando o tempo do fim. E nós estamos numa grande preparação para esse período. Sempre lembrando que Noé simplesmente ele passou pela grande tribulação, mas ele não sofreu os malefícios da grande tribulação. Isso é muito importante mesmo. E então nós temos que ficar atentos sobre isso, porque há muitas controvérsias, há muitas contradições sobre o arrebatamento. E na medida que formos falando com os irmãos, a gente vai, ajudado pelo Espírito Santo de Deus, esclarecendo pontos difíceis da compreensão do arrebatamento. Que vivemos uma época da falsa ciência, que como uma cortina de fumaça procura, ocultar dos nossos olhos espirituais a grande verdade. Então aqui em 2 Reis, capítulo 2,9, nós temos um grande exemplo da dimensão eletromagnética. 2 Reis 2,9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. Continua. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha, Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. Olha, aí nós temos um complexo eletromagnético bem esclarecido. Bem esclarecido. Veja que Elias foi arrebatado.
Então ele é um tipo de arrebatamento, é arrebatado no fogo. Simplesmente Elias foi batizado no Espírito Santo e com fogo. Isso está lá em Mateus, posso ler, por favor? Capítulo 3, versículo 11 de Mateus, que fala sobre o batismo no Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com fogo é o próprio arrebatamento. É claro, nós temos que ser baseados no Espírito Santo, primeiramente, né, na transformação do corpo corruptível num corpo incorruptível, ser um corpo celestial, e logo a seguir ser baseado com fogo, onde então estaremos com o Senhor para sempre. Pode ler. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí, batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, exatamente ali, está ali em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, as duas dimensões eletromagnéticas, a natural e a espiritual. Porque onde ia Elias, Eliseu ia junto. E chegou ao ponto de pedir porção dobrada do Espírito, e Deus assim concedeu. E veja que Elias foi arrebatado em carros de fogo. Então isso é muito sublime, para que nós possamos compreender as mensagens futuras, onde a gente tem falado sobre a inversão magnética. E a Bíblia é fantástica, ela contém tudo aquilo que precisamos. Nós não precisamos estar recorrendo à ciência moderna, como diz o profeta Paulo, a falsa ciência. Não, nós temos que ir até as Escrituras, e como está lá em Gênesis capítulo 2, né, capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Aí está a eletromagnetização. Aí está, que sem a eletromagnetização, que é a própria revelação, nós não temos condições de entender, de compreender as Escrituras. Então, isso nos leva a crer que estamos num tempo glorioso, num tempo sublime da revelação da Escritura, né? Quando o profeta disse que haveria um tempo em que as vozes dos trovões ecoariam. Então, as vozes dos trovões estão ecoando, lá de Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Apocalipse 10, 4. Então, João ia escrever, mas João não escreveu. Mas os trovões simbolizam o grande poder da eletromagnetização, os raios também, enfim, todo o exército dos céus representa a eletromagnetização, que põe por terra muitas teorias da falsa ciência. E não vamos citá-las aqui, porque seria alongar demais o vídeo, mas que nós conhecemos bem quais são as falsas ciências. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. Olha aí, João não escreveu, mas o irmão Branham falou que quando viesse aquele irmão, né, cuja mensagem passaria por alto, ou seja, muitos não iam acreditar, aí então soariam as vozes dos 7 trovões, serão reveladas as vozes dos 7 trovões. É exatamente o que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo isso, graças ao Senhor Deus, né? Vivendo isso aí. E a cada mensagem nós vamos aprofundando no conhecimento da Escritura. E sabemos que a Terra está em processo de mudança, ela está sofrendo uma mutação. E, em consequência, tudo está sendo mudado no planeta, tudo, né? Mas diz a Escritura que não mendigaremos o pão, nem a nossa descendência. Então nós temos aí, interessante nesse carro de fogo de Elias, nós temos fogo e temos luz. Então nós temos o quê? Uma dimensão eletromagnética fantástica quando ele foi arrebatado aos céus. Então, Moisés, Elias e Paulo são grandes exemplos do arrebatamento, não esquecendo também
de Enoque, né? De Enoque. E veja que Enoque estava com fogo eterno, que era o Senhor Deus, estava ali, fogo eterno, era o Senhor Deus. E o corpo humano é uma dimensão também do fogo, ele é água. Então, aos poucos, ajudado pelo Espírito de Deus, nós vamos aprofundando no conhecimento das Escrituras e do tempo do fim. Mas que nós estamos um passo do final, estamos. E Jesus disse lá em João, capítulo 5, 45, 46, 47, que não poderiam esquecer de Moisés. O que também Malaquias lembrou isso aí. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Até aquele que lesse do versículo 4 até o 6, lá de Malaquias, quando tem uma informação importantíssima. Pode ler. Malaquias. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, então, ele está dizendo que antes do cataclisma, ele enviaria o Elias. Isso está no livro de Mateus, nós sabemos bem disso. Né? Lá, Mateus 17, fala do Elias que veio e do Elias que viria. Né? E Atos também 3,19 confirma tudo isso. E nós estamos vivendo esse tempo. Né? A era de Laodiceia. Eu sempre tenho dito que nós estamos nos escombros da era. É um período difícil, um período complicadíssimo, um período de grandes mutações terrenas, em que o sistema religioso já está se transformando no sistema político religioso. Então, é o que vai dominar. A política vai determinar qual será a religião do povo. Mas nós não somos religiosos. Não. Nós somos membros do corpo de Cristo. Né? Fazemos parte da noiva do Cordeiro. Então, o profeta, na verdade, é um sinal, né, glorioso da eletromagnetização. E aí, em Êxodo capítulo 4, versículo 6, fala algo tremendo. Fala sobre a mutação da cor da mão do profeta. Êxodo 4, versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Olha aí, ela mudou de cor. E se mudou de cor, nós estamos falando de luz. Se estão falando de luz, estão falando de eletrificação. Se estão falando de eletrificação, estão falando de eletromagnetismo. É uma coisa interessante, né? Você pega um ímã, coloca sobre alguns objetos metálicos, eles sobem. Não sobe? Sobe. O ímã faz com que eles subam. Isso é muito interessante. Então, o arrebatamento nada mais é que uma grande eletromagnetização. Interessante isso aí. Né? E agora aqui, o grande sinal é a mudança da cor da mão do profeta. Aí eu pergunto, e a mão hoje do homem de Deus está mudando de cor? Sim, ela continua mudando, em porção do próprio Espírito, ela mudou lá com o profeta e está mudando agora. E isso é o grande sinal para nós do momento. Né? Agora, mas depois que houve a mudança da cor da mão, veio a grande tribulação. Mas os eleitos de Deus não sofreram os malefícios da grande tribulação em que Moisés ali passou. O que dizer? Os 40 anos no deserto. Então, amados irmãos, nós temos que começar a meditar nesses acontecimentos daqueles dias para entendermos a hora que nós estamos vivendo. E a hora é avançada, muito avançada. Agora veja bem, que aí em Êxodo 4, acho que versículo 9, lê por favor. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e a derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Olha aí.
Agora, se a gente meditar lá em Apocalipse, capítulo 8, né, versículo 7, né, creio que é o 7, nós vamos encontrar um anjo tocando, mostrando exatamente isso. Então, nós estamos voltando à origem da palavra. Mas nenhum dos eleitos da igreja judia, daquela hora, sofreram os malefícios daquela grande tribulação. Não. Agora, eles passaram pela grande tribulação. Né? Noé passou pela grande tribulação. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela grande tribulação. Só que eles entraram em outra dimensão. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram em outra dimensão. E o fogo, que é água também, não causou nenhum dano a eles. Então, são mistérios revelados da palavra do Senhor Deus. Né? Para entendermos esse tempo que estamos vivendo. Né? A inversão magnética, ela vai mudar, sim, vai mudar as condicionantes da Terra em vários sentidos. Em vários sentidos. Aí faz-me lembrar o relógio de Acas, que recuou 10 graus. Se ele recuou 10 graus, ele vai ter que avançar 10 graus. Né? Agora, a gente for meditar bem nas dimensões da criação, foram 7. Ora, isso me leva a crer que nós estamos também 7 mudanças eletromagnéticas. E estamos caminhando para o final, para o fim. Entendeu? Vai haver uma grande mudança eletromagnética, aí então virá o milênio. E a Bíblia diz que nós pisaremos na cinza dos ímpios, está lá no livro de Malaquias. Olha como interessante isso aí. E depois, nós temos que voltar a meditar com os irmãos nas 8 visões de Zacarias, que são visões relativas ao Apocalipse. Nós temos que voltar lá, meditar ali, né? E ficar atento também a tudo que Daniel falou, o grande profeta Daniel, para que nós possamos ter o pleno entendimento da hora que estamos vivendo. Na verdade, nós não somos denominacionais, nós somos cristãos da palavra. E temos um conhecimento escriturístico tremendo, e a cada dia que passa, a cada mensagem ministrada, mais conhecimento nós vamos tendo sobre a graça de Deus nas nossas vidas. Agora, veja, por favor, Hebreus 4:12. Olha como isso aqui é maravilhoso, que abre mais ainda o nosso entendimento. E para que nós possamos analisar com muita graça essa dimensão gloriosa vivendo. É claro, o tempo, a época é de imoralidade, sim, imoralidade, em que o homem e a mulher, na sua grande maioria, perderam a dignidade. Mas é um tempo áureo da revelação das Escrituras. E Deus não está tratando com impiedade, Deus está tratando com os seus eleitos desta hora. Pode ver. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aí, então nós não precisamos de teoria aí secular. Não, até dizer que a palavra de Deus ela é apta para nos revelar a eletromagnetização natural a espiritual. O tempo que nós estamos vivendo, que seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Então, a terra será queimada com fogo. Mas nós não vamos sofrer nenhum dos malefícios, não. Aí vem a pergunta, o anticristo vem antes do cataclisma ou vem depois? Nós vamos chegar lá aos poucos, sem pressa, acomodados, né, pela revelação do Senhor Deus, né, com conhecimento de causa, enfim, com um esclarecimento divino. E eu creio que o Senhor tem sido maravilhoso para conosco, abrindo nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e a hora que estamos vivendo. Né? Segundo a Pedro 3, ele revela isso para nós, o grande cataclismo, quando os céus tocam na terra e há
e acontece o quê? A grande mudança. Então, simplesmente, o esclarecimento tem vindo para nós. O tempo que nós estamos vivendo é glorioso, mas se aproximamos do grande aperto. Agora, veja por favor aí, Hebreus 1,14. Olha isso aqui, como é fantástico. 1,14. Que mostra, irmãos, que a eletromagnetização é a graça de Deus na nossa vida. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha aí. Deus, muitos acreditam que o anjo do Senhor me visitou. Tudo bem, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas nós recebemos essa graça. Recebemos. E não temos que preocupar se alguém não recebeu. Ó, isso é privilégio. E Deus dá privilégio a quem Ele quer. Ele é sublime, Ele é soberano. E nós temos tido o privilégio de anjos ministradores chegar até nós e nos ajudando a alcançar definitivamente a salvação. Agora, em Hebreus 2,1, ele dá um alerta para nós. Olha só, lê por favor. Hebreus 2,1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha aí. A gente tem que estar atento a tudo aquilo que está acontecendo, para que a gente não se iluda com falsas doutrinas, com falsa ciência, com essas coisas que estão acontecendo por aí. Não podemos. Agora, há poucos dias, e parece-me que no calendário foi dia 16 de agosto, se não me falha a memória, né? Creio, foi acho que 18 de agosto, que o sol, ele escureceu, saiu de cena, aqui na região do Pantanal e lá na região do Vale do Paraíba. E ele ficou oculto 3 horas, e veio a noite. Então a noite começou mais cedo, né? Aqui no horário religioso aí, 2 horas da tarde que eles falam. E lá em São Paulo, 3 horas da tarde, que para mim é 8ª hora do dia e a 9ª hora do dia. Então, mas a 9ª hora do dia, ela tem um grande significado para nós. A cruz do Calvário. E nessas 2 regiões brasileiras, segundo eu tomei conhecimento, o sol surgiu em si no outro dia. Ora, mas isso está relacionado com o quê? Com a mudança eletromagnética. E o nosso país é importantíssimo se tratando de eletromagnetização. Nós temos todo tipo de minério possível e imaginável. E na próxima mensagem nós vamos ver que Satanás era coberto dessa magnitude toda. E ele perdeu essa graça. Então, gente, isso é um grande sinal que vai haver breve a inversão magnética. E então a Terra vai sofrer o quê? Mutações, né? Grandes mudanças acontecerão. E nós estamos perto dessas situações difíceis em que o planeta vai passar. E também da transição do sistema religioso político para o sistema político-religioso. E aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 2:1, Deus fala sobre as 7 dimensões da eletromagnetização. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Vai lendo. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, no 7º dia, ele restaurou, ele voltou à origem. Ora, então, na 7ª dimensão da mudança magnética, da inversão magnética, é claro que voltaremos à origem da palavra. O próprio Deus voltou à origem. Então, isso são informações, são revelações que vai nos mostrando que estamos realmente no tempo do fim. E olha que lá em Mateus capítulo 23, né, 33, 34, ele nos revela algo importantíssimo. Presta atenção nesse versículo.
Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Hoje, a mensagem sofre uma perseguição religiosa. Sofre. Só que Deus sempre levanta um sábio e um escriba, né, quando é necessário. E Deus nunca levanta um profeta quando a situação é boa. Não. Ele sempre levanta um profeta no fim da era. E nós estamos no fim da era, em que os que cristãos se dizem ser estão dominados por paixões, por doutrinas de homens. Mas o Senhor, creio, os resgatará, né? O Senhor os tirará desse sistema apodrecido que aí está. Então, que Deus possa nos guardar, nos abençoar, que a sua paz bendita esteja no nosso coração e que possamos crer. Nós estamos no caminho certo. Ainda que muitos não creiam, ainda que sejamos poucos, mas eu sempre recordo, na arca, entraram 8, lá na cruz do Calvário, a minoria estava lá, né? Estava Jesus na cruz, Maria, sua mãe, Madalena e João, e a estrada de Maús. Então, nós estamos nessa dimensão, poucos crendo, mas crendo verdadeiramente que nós estamos no caminho certo. Nós somos a geração do arrebatamento, a geração eletromagnética dessa hora, os judeus espirituais do momento. E vamos viver a Torá conforme ela é, e não conforme gostaríamos até que ela fosse. Não, nós temos que crer em Deus como Ele se apresenta, e não como o mundo o quer. Amém.